Olá, bem-vindo ao canal Escuridão do Além. Aqui, você encontrará relatos assustadores e emocionantes que o levarão a lugares sombrios e misteriosos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora para não perder nenhuma de nossas incríveis descobertas. Coletânea Minha Experiência Paranormal. O Brincar Fantasmagórico. A casa antiga, com suas paredes grossas e janelas altas, sempre pareceu respirar uma história antiga. Desde que me mudei para lá, senti uma energia diferente, um peso na atmosfera, como se a casa carregasse segredos em seus tijolos, mas foi a presença das crianças fantasmas que me fez realmente acreditar no sobrenatural. Tudo começou com risadas. Eram risadas infantis, alegres e espontâneas, que ecoavam pelos corredores vazios da casa, principalmente à noite. No início, achei que eram meus vizinhos, crianças brincando no quintal, mas logo percebi que não. As risadas vinham de dentro da casa, de lugares onde não havia ninguém. Então, comecei a ver vultos. Eram figuras pequenas, como sombras infantis, correndo pelos corredores, brincando de esconde-esconde nas sombras dos móveis. Algumas vezes, via apenas um vulto, outras vezes, via 2 ou 3, correndo e brincando como se estivessem em um mundo próprio. Um dia, estava na cozinha, preparando o jantar, quando ouvi um barulho vindo da sala de estar. Era um barulho de brinquedos sendo arrastados, como se crianças estivessem brincando. Fui até a sala e encontrei uma caixa de brinquedos antiga, aberta, com bonecas de porcelana e carrinhos de madeira espalhados pelo chão. A cena me deixou arrepiado. Ninguém havia tocado naquela caixa, e os brinquedos estavam em perfeita ordem. Quando a vi pela última vez, era como se as crianças fantasmas estivessem brincando ali, deixando suas marcas no mundo real. Com o tempo, as aparições se tornaram mais frequentes. Comecei a ouvir sussurros, como se as crianças estivessem falando entre si. Em algumas ocasiões, senti um toque leve, um sopro de ar frio, como se uma mãozinha estivesse passando por mim. Não sei quem são as crianças fantasmas que habitam minha casa. Não sei se elas são felizes ou tristes, se estão presas aqui ou se apenas visitam de vez em quando, mas sei que elas estão aqui, e que suas brincadeiras fantasmagóricas me acompanham todos os dias. Às vezes, sinto medo, às vezes, sinto pena. Mas, na maioria das vezes, sinto uma profunda curiosidade. Quem eram essas crianças? O que aconteceu com elas? Por que elas estão aqui? As respostas, talvez, estejam perdidas no tempo, nas sombras da história da casa. Mas, enquanto as crianças fantasmas continuarem a brincar, eu continuarei a ouvir suas risadas e a observar seus vultos, buscando entender o mistério que habita minha casa e me assombra com sua presença fantasmagórica. O espírito vingativo da casa velha. Em minha casa antiga, com suas paredes grossas e janelas estreitas, sempre me fascinou. Era um lugar de histórias, de segredos sussurrados pelos ventos que atravessavam seus corredores escuros, e eu, apaixonada por mistérios, ansiava por desvendar os enigmas que ela guardava. Comprei a casa há alguns meses, ciente de sua história peculiar. Os moradores antigos diziam que ela era assombrada por um espírito vingativo, um homem que havia sido morto dentro de suas paredes há muitos anos. A lenda contava que ele havia sido traído por sua própria esposa, que o matou para ficar com a fortuna. Desde então, ele vagava pela casa, buscando vingança. No início, ignorei as histórias, achava tudo um exagero, fruto da imaginação fértil de moradores supersticiosos. Mas, aos poucos, comecei a perceber que algo estranho acontecia na casa. Coisas inexplicáveis, como objetos que se moviam sozinhos, portas que se abriam e fechavam sem explicação, e a sensação constante de ser observada. Uma noite, enquanto lia um livro na sala, ouvi um barulho na cozinha. Era um barulho metálico, como se algo estivesse sendo arrastado no chão. Fiquei petrificada, meu coração batendo forte no peito. A casa estava vazia, só eu e meus pensamentos. Com um misto de medo e curiosidade, me levantei e caminhei lentamente em direção à cozinha. A cada passo, o barulho se intensificava, como se estivesse me desafiando a entrar. Quando cheguei na porta da cozinha, vi uma sombra escura se movendo no canto da sala. Era uma figura alta e magra, com um rosto distorcido pela raiva. Seus olhos, 2 pontos negros e penetrantes, pareciam fixos em mim, me encarando com fúria. Gritei de terror, me encolhendo contra a parede. A figura se aproximou, seus passos pesados ecoando no silêncio da casa. A cada passo,
a sensação de medo se intensificava, me paralisando de pavor. De repente, a figura desapareceu, o barulho metálico cessou, e a casa voltou ao seu silêncio sepulcral. Corri para o meu quarto, trancando a porta com força. Passei a noite em claro, tremendo de medo, ouvindo cada ruído da casa, imaginando a figura sombria que me assombrava. Desde aquela noite, a casa nunca mais foi a mesma para mim. A sensação de ser observada, a presença constante do espírito vingativo, se tornou parte da minha vida. Não sei se ele busca vingança, ou apenas quer ser lembrado mais. A cada dia que passa, a certeza de que ele está aqui, dentro dessas paredes, me assombra e me faz questionar a realidade. A casa antiga, que antes me fascinava, agora me aterroriza e eu, preso em seu labirinto de segredos, luto contra o medo, tentando desvendar-os mistérios que a envolvem, na esperança de encontrar paz em meio ao caos. O quarto assombrado. Há muito tempo, eu não acreditava em fantasmas, achava tudo aquilo conversa fiada, histórias de gente com imaginação fértil, mas, depois de passar uma noite no quarto assombrado da casa da minha avó, minha visão mudou completamente. A casa da minha avó é uma construção antiga, de madeira, com um ar de mistério que sempre me fascinou. Ela contava histórias sobre a casa, sobre os moradores que a habitaram antes, sobre eventos estranhos que aconteceram ali. Mas eu, na minha descrença, nunca dei muita bola até que um dia, durante uma visita, minha avó me propôs dormir no quarto de hóspedes. Era um quarto pequeno, com móveis antigos e uma atmosfera um tanto sombria. Eu, na minha teimosia, aceitei o desafio. Afinal, o que poderia acontecer de tão ruim em um quarto? A noite começou como qualquer outra. Deitei na cama, li um livro, e logo me preparei para dormir, mas, logo que apaguei a luz, uma sensação estranha tomou conta do ambiente, um frio intenso, que me fez arrepiar, um cheiro de mofo e pó, que me fez tossir e um barulho, um leve raspar, como se algo estivesse se movendo no quarto. No início, tentei ignorar, mas o barulho se intensificou. Era como se alguém estivesse arrastando uma cadeira pelo chão, ou batendo levemente em uma porta. Meus olhos se arregalaram, meu coração disparou. Tentei me convencer de que era apenas o vento, ou a casa velha fazendo barulhos. Mas a lógica não me convencia. Então, ouvi um sussurro. Era um som baixo, quase inaudível, mas claro o suficiente para me fazer gelar de medo. Era uma voz feminina, sussurrando meu nome. Não consegui distinguir as palavras, mas a sensação de pavor me dominou. Levantei da cama, tremendo de medo, e corri para a porta, mas a porta estava trancada. Tentei abrir, mas ela não se moveu. A sensação de pânico me invadiu. Estava preso naquele quarto, sozinho, com algo que não conseguia entender. Comecei a gritar, pedindo ajuda, mas ninguém me ouviu. A casa estava silenciosa, como se estivesse vazia. Olhei para a janela, mas ela também estava trancada. Não havia como escapar. Passei a noite inteira acordado, ouvindo os barulhos estranhos, sentindo o frio, o medo e a sensação de ser observado. Não consegui dormir, não consegui relaxar. A cada som, meu coração disparava, meu corpo tremia. Quando o sol finalmente raiou, a sensação de pavor diminuiu. A casa, de repente, pareceu menos assustadora. A porta se abriu facilmente, e eu pude sair do quarto. Saí da casa da minha avó com uma sensação de alívio, mas também com uma profunda inquietação. A experiência me marcou profundamente. Não sei o que aconteceu naquele quarto, mas sei que não foi algo normal. Desde então, minha visão sobre o mundo sobrenatural mudou. Não sei se acredito em fantasmas, mas sei que existem coisas que não podemos explicar e, às vezes, é melhor deixar algumas perguntas sem resposta. A casa da minha avó continua lá, com seu ar de mistério e, às vezes, quando penso no quarto assombrado, sinto um arrepio percorrer meu corpo. Mas, apesar do medo, também sinto uma certa curiosidade, uma vontade de entender o que aconteceu naquela noite. Talvez, um dia, eu volte a visitar a casa da minha avó, mas, desta vez, não dormirei no quarto de hóspedes. Uma exploração do extraordinário. Olá, hoje falar sobre o sobrenatural sempre fascinou a humanidade, desafiando nossa compreensão do mundo e provocando um misto de medo, admiração e curiosidade. Mas o que exatamente é o sobrenatural? Derivado do latim supernaturalis, o termo sobrenatural refere-se a tudo aquilo que transcende as leis da natureza conhecidas pela ciência. É o domínio do extraordinário, onde fenômenos e entidades existem além da explicação racional e empírica.
Na cultura popular, o sobrenatural é frequentemente representado por seres e acontecimentos que desafiam a lógica humana, fantasmas que atravessam paredes, vampiros que se alimentam de sangue, e até mesmo humanos que exibem poderes psíquicos como telepatia e premonição. Essas representações são comuns em filmes, séries de televisão e literatura, onde o impossível se torna possível para o deleite e espanto do público. No entanto, o sobrenatural não se limita apenas à ficção. Em muitas culturas e religiões, ele é uma parte integrante da visão de mundo das pessoas. Milagres, revelações divinas e experiências místicas são considerados manifestações sobrenaturais que desafiam a compreensão científica. Para os fiéis, esses eventos são evidências de uma realidade maior e mais complexa que a material. A ciência, por sua vez, adota uma postura cética em relação ao sobrenatural. Fenômenos alegadamente sobrenaturais são frequentemente submetidos a escrutínio rigoroso, buscando-se explicações naturais ou falhas na percepção humana que possam justificar tais ocorrências. Alucinações, ilusões ópticas e outros enganos sensoriais são algumas das explicações propostas para relatos de experiências sobrenaturais. Apesar do ceticismo científico, o interesse pelo sobrenatural permanece forte. Pesquisas sobre parapsicologia e estudos de fenômenos anômalos tentam construir pontes entre a ciência e o inexplicável. Enquanto isso, o sobrenatural continua a ser um campo fértil para a imaginação e a criatividade, inspirando artistas, escritores e cineastas a explorar os limites do possível e do conhecido. Um momento sobrenatural pode ser descrito como um evento ou experiência que parece estar além ou contra as leis naturais conhecidas. Isso pode incluir aparições fantasmagóricas, visões de entidades místicas, ou até mesmo fenômenos inexplicáveis como objetos movendo-se sem causa aparente ou sons vindos do nada. Para ilustrar, vamos imaginar uma cena comum em muitas narrativas sobrenaturais, uma casa antiga, onde os moradores notam que objetos começam a desaparecer ou se mover sem explicação. Luzes piscam sem razão, e às vezes, uma figura etérea é vista nos corredores durante a noite. Esses eventos podem ser rapidamente rotulados como sobrenaturais, mas muitas vezes explicações mais terrenas, como problemas elétricos ou a ação de animais pequenos. No entanto, há momentos em que tais explicações não satisfazem completamente. Alguns relatos de experiências sobrenaturais são acompanhados por uma sensação intensa de presença ou uma carga emocional que desafia a lógica. É aqui que o sobrenatural se encontra com o pessoal, o psicológico e, para alguns, o espiritual. Em última análise, o sobrenatural representa o enigma do desconhecido. Seja como uma realidade alternativa, uma metáfora para os mistérios da existência ou simplesmente como entretenimento, ele nos convida a questionar e expandir nossas concepções do universo. O sobrenatural é, portanto, um convite à reflexão sobre o que é real, o que é possível e o que é meramente uma ilusão da mente humana. Um exemplo de sobrenatural. A lenda da boneca amaldiçoada. Em uma pequena cidade escondida nas sombras das montanhas, contam-se histórias de uma boneca que possui um passado sobrenatural. Dizem que ela pertencia a uma jovem chamada Ana, que vivia com sua família em uma antiga casa no fim da rua. Ana amava sua boneca e nunca se separava dela, até que um trágico acidente tirou sua vida prematuramente. Após o incidente, a boneca foi encontrada intacta entre os escombros da casa, que havia pegado fogo. A partir de então, estranhos fenômenos começaram a ocorrer. A boneca parecia mudar de lugar por conta própria, e sua expressão facial, antes serena, agora transparecia algo sinistro. Os moradores da cidade relatavam ouvir sussurros e risadas infantis no meio da noite, e alguns juravam ver a silhueta de Ana brincando na velha casa abandonada. Com o passar dos anos, a lenda da boneca amaldiçoada só cresceu. Ela foi passada de mão em mão, cada novo proprietário ansioso para se livrar dela após experiências perturbadoras. Dizem que a boneca é um receptáculo para o espírito de Ana, que busca companhia para aliviar sua solidão eterna. Obrigado por ouvir o nosso canal Escuridão do Além. Esperamos que você tenha gostado dos relatos e que elas tenham levado você a lugares sombrios e misteriosos. Agradecemos sua escolha pelo nosso canal e esperamos que você volte em breve para mais relatos assustadores. Até a próxima!